A Bíblia diz que Jesus vai voltar de uma maneira muito bem descrita, detalhada, da mesma maneira que subiu. Em Atos 1:11 diz que Jesus voltará da mesma maneira como subiu. Em Zacarias nós encontramos que Jesus vai descer colocando o seu pé sobre o Monte das Oliveiras, que vai ser rachado, aberto para o norte e para o sul, e vai abrir um vale na direção leste. E devido aos terremotos que vão ser muito grandes na grande tribulação, o Monte Sião vai se altear sobre todos os montes, vai ser muito alto, ou seja, vai haver uma elevação da cidade de Jerusalém e o restante do mundo vai ser planificado. Dali de Jerusalém, águas vão nascer. Hoje já se sabe que Israel tem muitas águas subterrâneas. A água já não é um problema tão sério para Israel, porque pela tecnologia eles aprenderam a reutilizar a água. Israel aprendeu a cavar poços profundos e buscar água do subsolo, de forma que a água já não é tanto problema assim em Israel. Eles sabem que existem veios profundos e abundantes de água no subsolo, alguns muito profundamente. Mas Israel também é uma terra de muita atividade sísmica e ali os terremotos vão trazer muitas consequências. Entre elas, a terra vai se altear ali e o Monte Sião em Jerusalém será o ponto mais alto do mundo. A Bíblia diz que as nações vão acorrer para Sião, para Jerusalém, para buscarem a Jesus, isto no milênio. E assim, ali aquele Monte das Oliveiras vai ser aberto e águas vão correr de Jerusalém para o Mar Morto. Águas vão nascer debaixo do trono de Deus em Jerusalém, ali no templo, e vão correr para o Mar Morto, tornando saudáveis as águas do Mar Morto, que hoje está secando cada vez mais. Ali, então, por aquelas águas purificadoras, muita bênção vai ser trazida para aquela região. A Bíblia nos diz, então, que Jesus vai voltar dessa maneira e os sinais aí estão. São muitos os sinais que estão mostrando a iminência, ou seja, vai ser muito breve, dentro de muito pouco tempo, a volta de Jesus. Eu tenho para mim, assim, na minha cabeça, um número. Eu acho que no máximo em 10 anos isso vai acontecer, o arrebatamento. Pode até não ser, mas a ideia que eu tenho é que está tudo muito perto e nós devemos estar nos preparando bem, nos preparando com todo o amor. A Bíblia diz que a gente não deve marcar datas, mas deve observar o tempo. Então eu estou dando assim uma ideia do que eu acho. Claro que eu posso estar errado, como já errei muitas vezes, mas eu trabalho dessa maneira. É tudo muito breve e eu quero fazer o que eu possa fazer logo, não quero perder tempo, porque acho que a volta de Jesus vai ser muito breve. E um dos sinais é a multiplicação de epidemias. E eu já comentei isto em outro programa, que os cientistas estão alertando para o retorno de doenças já consideradas extintas, controladas. Essas doenças estão voltando e podem voltar com mais força ainda, inclusive com vírus, com mutações e situações novas serem trazidas para a humanidade. Eu quero crer nisto, que Deus está nos alertando para nos prepararmos. A Bíblia diz que Jesus vem quando estiver acontecendo a batalha do Armagedon. De um lado, o Ocidente, com Europa e Estados Unidos, liderados pelo Anticristo, vem contra Israel. E, por outro lado, a China, liderando as nações do Oriente, também vem
contra Israel e vão se confrontar ali. Quando estiver acontecendo aquela grande batalha do Armagedon, aquela batalha em que o mundo todo vai estar envolvido, então Jesus vem, os seus pés pisarão o Monte das Oliveiras e ele vem com espada na sua boca que vai matar muita gente, vai ser a maior matança já a vida em toda a história da humanidade. Nós vemos então como um sinal antecedente disso tudo, a China está se fortalecendo. Ainda existem divergências sérias entre a China, Japão, Coreia, que são países capitalistas, e a China é mais comunista. Mas essas desavenças vão desaparecer, uma vez que eles já estão entendendo que precisam se unir para confrontar o Ocidente. As rivalidades históricas entre o Japão e a China vão diminuindo. Coreia do Sul também. E já que todos eles hoje são capitalistas, inclusive a China é interessante, tem um governo comunista, mas uma economia capitalista, de forma que eles todos capitalistas vão entender que juntos eles são mais fortes. De certa forma, isto já está acontecendo. A maioria das empresas dos grandes conglomerados econômicos da Coreia e do Japão já tem fábricas na China. Aliás, a maioria do mundo tem fábricas na China, mas também Japão e Coreia, ou seja, eles já desenvolvem um bom relacionamento. Com o passar do tempo, nesses próximos anos, eles vão se aproximar bastante. A China, Japão e Coreia, que são os principais países do Oriente. Eles vão se juntar e formar um grande bloco. A China tem ambições bélicas, ou seja, deseja ser muito forte em guerra e está gastando muito dinheiro, investindo muito em armamentos para não só amedrontar os outros, mas também para atrair os outros. Por exemplo, Japão é uma potência econômica, mas é fraquíssimo em guerra porque foi totalmente desarmado na Segunda Guerra Mundial. Hoje, o Japão é muito fraco, a China é forte. O Japão vê que não tem condições de enfrentar a China. O Japão hoje confia nos Estados Unidos para defendê-lo da China, mas eles, japoneses, já estão verificando que os Estados Unidos estão se enfraquecendo e não podem defendê-los assim. Então, eles vão buscar uma harmonia, uma aliança com a China. Da mesma forma, a Coreia. E para o Armagedon, eles vão estar todos juntos contra o Ocidente. Você consegue visualizar isto? Eu vou dar um dado só, uma notícia que eu recebi. A China inaugura a ponte mais alta do mundo. Essa ponte de Beipanjiang, no montanhoso sudoeste da China, se eleva 565 metros acima do Rio. É a ponte mais alta do mundo. Ela tem 1.300 metros de comprimento e ela é a mais alta do mundo. Muito mais do que o viaduto lá da França, que chega a 343 metros. Só para você ter ideia, essa estrada que tem um viaduto na França e na Espanha chega, digamos assim, à altura do Pão de Açúcar. Lá no alto do Pão de Açúcar passa a estrada. Essa da China vai mais alta ainda. É como se no Rio de Janeiro uma ponte passasse por cima do Corcovado. Para ter uma ideia, imagine uma ponte passando lá no alto do Corcovado. A China fez essa ponte só para mostrar que eles são grandes. A China está fazendo obras colossais
é uma potência em todos os sentidos, inclusive nas Paralimpíadas, que ela vence disparado na frente dos outros. A China está se mostrando uma potência em todas as áreas. Isso é mais um sinal da breve volta de Jesus. O Armagedon já está muito bem delineado. A gente já antevê esse confronto para breve, o que mostra que o arrebatamento está mais breve ainda, mais perto, e a gente deve se preparar com toda a dedicação. Faça a sua parte, meu irmão, minha irmã.